Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a estudar a respeito dos números racionais. Nós iremos ampliar o nosso conhecimento a respeito dos números, trazendo novas situações onde a gente pode usar números diferentes além daqueles que a gente já viu, ok? Essa é uma aula de introdução, então é um conteúdo bem básico, bem simples, mas você precisa ter muita atenção, porque se você tiver dúvida aqui, com certeza vai ter algumas dificuldades nas aulas seguintes, certo? Então, eu preciso também que você anote tudo o que a gente vai ver aqui hoje, para que você possa consultar futuramente essas anotações. Beleza? É isso aí, então vamos nessa! Antes de começarmos de fato, a gente vai rapidamente revisar algumas coisas que nós já vimos. Quais números que a gente já trabalhou até agora? Nós trabalhamos dois conjuntos numéricos, os números naturais e os números inteiros. Mas vamos revisar aqui rapidamente. Vamos relembrar aqui o conjunto dos números naturais. Lembra quais eram? Era aquele 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Que são aqueles números que a gente tem contato primeiramente, né? Que a gente usa para contar coisas, medir coisas, enfim. Também a gente teve contato com os números negativos, certo? Que era, por exemplo, né? Os números negativos são infinitos para baixo, né? Então posso colocar essa reticência, menos 3, menos 2, menos 1, menos 1. E a gente viu que se a gente juntar esses números negativos com os números naturais em um conjunto só, a gente forma o conjunto dos números inteiros, que parte de todos os números negativos e juntando com os números naturais. Ok? Só para lembrar que os números naturais ele começa do zero e vai até o mais infinito, e os conjuntos dos números inteiros ele vai do menos infinito até o mais infinito. E só para relembrar aqui, daqui em diante, do zero para frente, apesar de a gente estar com o conjunto dos inteiros, todos esses números aqui são naturais, certo? Ou seja, todos os naturais são inteiros, mas nem todos os inteiros são naturais, porque o menos 2 ele é inteiro, mas ele não é natural. O menos 3 ele é inteiro, mas ele não é natural. Já que a gente relembrou isso aqui, agora a gente vai ampliar esse nosso conhecimento dos números. A gente vai perceber que a gente vai lidar novamente com números positivos e negativos, só que em outras situações. Eles vão aparecer de outras formas. Como assim? Além dos negativos e positivos, eles vão aparecer em forma fracionária, ok? Em forma mista e em forma decimal, certo? Essas são as novas situações de números que a gente vai ver. E relembrando também que as frações a gente estudou em aulas anteriores. Passamos ali grande parte das nossas aulas Passamos grande parte das nossas últimas aulas estudando novamente as frações, tá? Que era como uma base para isso aqui. Então, vamos ver algumas situações. Então, vamos lá. Quando a gente estava estudando a respeito dos números inteiros, positivos e negativos, a gente viu algumas situações. A gente viu movimentações em contas bancárias, a gente viu situações que envolviam temperaturas. Mas sempre era com números inteiros, R$ 40, R$ 50, sobre temperaturas. Era a temperatura de 10 graus, menos 5 graus, enfim. Agora, a gente vai estudar situações diferentes. Vamos novamente ver aqui uma situação de uma movimentação de uma conta, e a gente vai começar a perceber que aqui tem números que a gente não tinha visto antes, certo? Observem só. Vamos usar a letra D
para representar depósito e a letra R para representar retirada, ok? No dia 7/11, foi feito um depósito de R$ 50. Já tinha um certo dinheiro lá na conta, enfim, e a pessoa ficou com um saldo, observem só, positivo, porque tem o sinal de mais, de 78,30. Os números que havíamos estudado não tinham essa representação, vírgula e alguma coisa, certo? Era sempre números inteiros. Esses são os novos números que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Isso aqui significa que é um número decimal, não esqueça. É o número decimal. E além disso, é um decimal exato. Porque tem uma quantidade limitada ali de casas decimais, certo? Os números que vêm aqui a partir da vírgula, a gente chama de casa decimal, certo? Aqui a gente tem duas casas decimal contando com zero. E continuando, aqui no dia 9, foi feita uma retirada de R$ 40. E aqui a gente tem um saldo positivo de R$ 38,30. Também é um número decimal, certo? No dia 16, foi feita uma retirada de R$ 90. E agora observem que a gente tem um saldo negativo de R$ 51,70. Então não esqueça, a gente está trabalhando com tudo aquilo que a gente viu antes, números positivos e negativos, só que agora com números diferentes. Nesse caso, com números decimais. No dia 20 foi feita novamente uma retirada de R$ 20, e como já estava negativo, e ela tirou, continuou negativo, né? E o saldo aumentou negativamente. Ficou ali R$ 71,70. Depois, no dia 31, foi feito um depósito de 80, né? Então, a gente vai finalizar com um saldo positivo, só que de R$ 8,30. Isso aqui já são números diferentes do que a gente já viu, números decimais, tá? Então já é o primeiro exemplo da ampliação dos números que a gente já tinha conhecido, tudo bem? Antes a gente tinha visto apenas números inteiros, como o caso de 50, 40, 90, e agora a gente está trabalhando com números decimais. Vamos ver uma outra situação que a gente também já tinha trabalhado, só que em forma diferente. Outra situação que nós vimos foi ao fazer análise de temperaturas. Nós víamos temperaturas sempre exatas, 10 graus, 5 graus negativos, e agora a gente vai ver temperaturas de uma forma diferente. Observe só que a gente tem aqui um desenho de um termômetro que está indicando essas temperaturas. E aqui temos 3 pontinhos, o A, o B e o C. E a gente vai analisar as temperaturas que eles estão marcando. O ponto A, como a gente pode perceber, está marcando exatamente 1 grau, certo? O ponto C está marcando 1 grau negativo, menos 1 grau Celsius. E o ponto B, que temperatura será que ele marca? Ele está acima do -1 e abaixo do zero. Acima do -1 e abaixo do zero. Lá na reta numérica, a gente tem o 0 e tem o -1. E eles são números inteiros e são consecutivos. Então, entre os números inteiros, não tem ninguém entre o 0 e o -1. Mas essa temperatura está exatamente aqui no meio. Quem será que ele é? Aqui é a situação onde a gente precisa utilizar outro tipo de número, porque não dá para marcar com números inteiros. Essa temperatura eu posso representar de duas formas. Como ele está abaixo de zero, certo? Ele vai vir com o sinal negativo. Eu posso fazer assim, ó, 1 sobre 2 graus Celsius negativos. Sem problema nenhum, certo? Eu posso fazer em forma de fração. Ou então, eu posso também fazer em forma decimal, lá aquele número usando vírgula. Novamente, por ser abaixo de zero fica negativo, e aqui vai ficar menos 0,5 graus Celsius. Ou seja, lá na reta numérica, esse número aqui, que fica entre o -1 e o zero, exatamente no meio, é esse aqui, ó, 0,5. Ou então, eu posso fazer em forma de fração, certo? Essas duas formas equivalem ao mesmo número, tem o mesmo valor. Então, não tem problema fazer em forma de fração ou em forma decimal, ok?
Lembra que a gente viu agora há pouco que a gente vai ver os números racionais em forma de fração ou em forma de números decimais? Significa que são formas diferentes de representar o mesmo número. Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de números racionais. E você vai ver que alguns já é conhecido pela gente. Observe só. Então, eu tenho aqui essa sequência de números. Todos eles, já garanto para vocês, todos eles são números racionais. Mas, professor, ali tem o número zero. Você tinha dito que ele era natural e que também era inteiro. Tem o menos 1, você falou que era inteiro. Tem o menos 2, que também é inteiro. Tem o 16, tem o 11, que são naturais e são inteiros. Tem o menos 3, que ele é inteiro. Como é que ele pode ser racional? Mas é isso aí. Essa é a ideia. Todos os números que a gente já viu antes são classificados com números racionais. O que a gente está fazendo agora é apenas adicionando outros tipos de números. Os fracionários, os decimais, os mistos, ok? Todos aqueles que a gente já viu também são racionais. O que a gente está fazendo agora é adicionando outros tipos de números. Vamos observar por que esses números aqui, os inteiros, os naturais, positivos e negativos, também são racionais. Vamos observar. Uma coisa que você precisa entender bem a respeito dos racionais é por que ele pode ser chamado de racional. Observem só. Aquele número ele deve ser escrito ou transformado em forma de fração. A gente estudou fração em aulas anteriores justamente para a gente ter ideia de que números diferentes também podem ser escritos em forma de fração. A gente viu frações equivalentes, a gente fez reduções de frações e apesar de ser escrito em formas diferentes, tinha o mesmo valor. E a gente pode fazer essa transformação com números diferentes. Vamos ver um caso de um número natural. Se eu tiver o número 4, por exemplo, eu posso transformar esse número em forma de fração? Eu posso sim. Em uma das nossas últimas aulas, lá quando a gente estava falando sobre inversão de fração, a gente aprendeu uma coisinha bem interessante, que todo número natural é como se tivesse uma fração com o denominador 1, só que esse 1 estaria escondido, então ele não precisaria ficar sempre aparecendo. Mas é importante a gente lembrar que ele está ali, principalmente para questões desse tipo. Por que o 4 pode ser considerado como racional? Porque eu posso escrever em forma de fração. E essa fração fica 4 sobre 1. Não tem problema nenhum deixar dessa forma. 4 sobre 1. Por quê? Toda fração é como se fosse uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. E quando eu divido 4 por 1, vai retornar ao número 4. Vamos ver outro caso. Se eu tenho, por exemplo, o número 200, eu posso escrever em forma de fração? Posso sim. E vai ficar simplesmente 200 sobre 1, ok? É simplesmente isso, não tem muito mistério. Outra situação que a gente pode ver também é com os números inteiros. Lembrando que todo natural já é inteiro, tá? Mas aqui a gente vai focar um pouco mais nos inteiros que são negativos. Se eu tenho, por exemplo, o número menos 8, eu posso transformar em forma de fração? Posso. O mesmo caso que aqui. A mesma regra vale. Todo número inteiro é como se fosse uma fração com o denominador 1. Então vai ficar assim, ó, menos 8 sobre 1. Eu posso ter também o menos 1, certo? O próprio menos 1, que vai ficar como sendo a fração menos 1 sobre 1. Por isso que a gente chama de número racional, porque ele pode ser escrito transformado em forma de fração. Outra situação que a gente pode ver é com os decimais exatos. Os decimais exatos é a mesma coisa. Eu também posso transformar em forma de fração. Observe aqui o número 8,3. Eu posso transformar em forma de fração? Posso sim. Nesse caso aqui, eu posso simplesmente colocar o denominador 10. Como aqui depois da vírgula tem uma casa decimal apenas, o que eu vou fazer? Reescrever esse número sem a vírgula, 83,
Como aqui tem uma casa decimal, vai ser o número 1 seguido de um zero. Beleza? Bem fácil fazer essa transformação. Vamos ver um outro exemplo diferente. Se eu tiver 7,43, olha só, eu escrevo todo mundo aqui sem a vírgula para ser o meu numerador, sobre, como aqui tem duas casas agora, vai ser o 1 seguido de dois zeros. Então, assim eu posso transformar qualquer número decimal em forma de fração, ok? Se é transformável em fração, significa que esses números também são racionais. Outro caso que a gente também tem são as dízimas periódicas. Ok? Eu não vou me aprofundar tanto no que são dízimas periódicas, mas vocês precisam entender que toda dízima periódica, que são aqueles números que não têm fim e que se repetem, também podem ser transformados em fração. Observem só, se eu tiver 0,555, essa reticência indica que o número se repete infinitamente e o período é o 5, tá? De cara você pode ter certeza que ele é racional. Por quê? Ele pode ser escrito assim, ó, 5 sobre 9. Se eu dividir 5 por 9, ele vai gerar esse próprio número aqui, ok? Então aqui, ó, é só para vocês terem essa ideia de que todos esses números que a gente já viu, os naturais, inteiros, negativos, são racionais, e a gente está ampliando para esses números aqui diferentes, os fracionários, as dízimas periódicas e decimais exatos, ok? Não esqueçam. Para resumir, observe só esse esquema, que resume tudo o que a gente viu. O que são ou quais são os números racionais? São naturais, inteiros, decimais exatos e dízimas periódicas. Por quê? Porque todos eles podem ser reescritos em forma de fração, ok? Eu preciso muito mesmo que vocês entendam essa definição, porque é a coisinha mais básica que você precisa entender a respeito dos números racionais, certo? Copiem esse esquema aqui, faça anotação também de tudo que a gente viu. Se preciso, reveja novamente essa aula, porque isso é fundamental para tudo aquilo que a gente vai ver a seguir, certo? Nós vamos nos aprofundar muito mais a respeito dos números racionais. Essa é só uma introdução, beleza? É isso aí, então. Essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!